Olá, meu amigo, olá, minha amiga, estou aqui mais uma vez no De Carona com o Grego. É isso aí. Olha só, hoje um horário diferente. No meu relógio aqui são meio-dia e 1 e 2 minutos. Eu estou hoje indo para São Paulo, mas na hora do não almocei ainda. Então é bom dia ainda, né? Eu sei que você vai me ver em qualquer horário do dia, da noite, não importa. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Mas estou aqui indo para São Paulo, tem muita coisa para fazer. É sexta-feira, sextou. Sextou com força. Que maravilha. Bom, que maravilha. Olha, o dia, o sol, nossa, nem dá vontade de sair, viu? Lá, em casa é tão bom. Mas eu tenho coisas para fazer, já trabalhei um pouco de manhã. Vou aproveitar, eu tenho que pegar camisa na lavanderia, isso, aquilo. Bom, é, questões de quem mora sozinho, resolver coisas, ir no banco e tal. Um monte de coisinhas aí que devem ser feitas. Pois bem, vamos lá. Olha, é, final de semana vai ser tranquilo, vou pegar a Sofia, tem aniversário para ir da família, tal. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos. Eu estava querendo conversar com você uma coisa interessante, com a minha audiência qualificada que sempre está aí me vendo tudo. E eu estava pensando, aliás, eu vi uma live essa semana do professor Salomão, que é um oficial de registro tal do Sul, né? Ele tem pensamentos interessantes, tal. E eu acabo, quando eu consigo, eu acabo vendo uma live ou outra, algum conteúdo, tal. E ele tocou num assunto na live que me fez refletir e somou com várias coisas que eu estou conversando com a audiência qualificada, com um monte de coisas assim. Sabe aquele pensamento que fala, pô, meu, mas eu também tenho esse tipo de reflexão, né? Eu também tenho essa inquietação, vamos chamar assim, porque muitas vezes, olha só que legal, né? A gente está conversando com alguém tudo e a gente acaba se dando conta de que alguns anseios, algumas perspectivas, algumas visões, algumas angústias, né, preocupações, também são comuns, né, de outras pessoas, né? Então, isso é interessante. E o que ele destacou numa reflexão que ele fez, que eu quero trazer aqui para você, é a respeito de estar preparado ou não. Estar preparada ou não. Em que sentido? Muitas vezes você pensa, bom, eu não vou fazer isso, eu não vou iniciar isso, eu não vou enveredar por esse caminho, eu não vou me propor a realizar isso, porque eu não estou 100% preparado, 100% preparada. E aí, o que fica é o seguinte: ninguém nunca vai estar 100% preparado, preparada para alguma coisa. Não tem essa. Quer dizer, não tem essa situação de ir se preparando até que venha a oportunidade ou até que você comece a promover aquilo que você se propôs a fazer. E eu digo isso com vários exemplos na minha vida. Vários, até hoje, vários exemplos. Né? Acho que o maior exemplo foi eu começar a dar aula, né? O meu início de docência, e eu trouxe já que, acho que no primeiro episódio do De Carona eu falei, que foi o seguinte: olha, eu simplesmente, numa tarde, recebi um telefonema do pessoal do cursinho, por conta de um convite feito pelo meu amigo Fábio, que eu tinha a oportunidade de dar aula naquele dia. Ele falou assim: olha, você tem disponibilidade para dar aula hoje à noite para a turma de OAB, segunda fase, em civil e processo civil? Eu, what? Que? Lógico. Pô, o que é, qual é o tema, tal? Você entendeu? Era sobre petição inicial, né, tal. Quer dizer, então eu não estava 100% preparado, eu nem estava correndo atrás da oportunidade ainda. Já tinha desejo? Já, mas não tinha ainda visualizado o caminho para. E aí fui convidado. E aí mandei bem, né? Fui lá e isso daí.
mudou a minha vida. Então, assim, eu poderia falar, e eu pensei, eu falei, pô, mas será que eu estou preparado? Será que eu dou conta? Será que... E eu lembro que era mais ou menos umas 4 da tarde, a aula era para 7 da noite, e aí eu pedi para mandarem a apostila, né, do cursinho, eles me mandaram, e aí eu, pá, me debrucei, debulhei lá o tema, tudo, viés para a OAB, que é um viés específico, segunda fase da OAB é muito específica, tal, jeito de construir peças, tal, e fui lá eu e me dei bem, né? Aliás, essa primeira turma, olha que legal, dois dos alunos que eu dei aula lá se tornaram depois professores e colegas meus. Verdade, muito legal isso. Da minha primeira turma como professor, né? Nossa, tô velho, né? Caraca, barba branca, barba... Outro dia eu pensei em tingir, será que vale a pena? Não sei. Não é comum, né, para homem, né? Bom, vamos lá. Então, eu viajo. Mas olha só que interessante. Então, você, qualquer coisa, e isso é normal para qualquer coisa. Para qualquer coisa, pode ser para um relacionamento, pode ser para questões profissionais, tudo. Deixa eu aumentar o ar aqui que tá, nossa, aqui no carro tá falando que tá 30 graus. E realmente está calor. Deixa eu... Ah, não estava na temperatura mínima, agora tá. Então, é claro que você vai ter. E olha só, a oportunidade que aparece não. Não. Olha só, vamos lá. A oportunidade que aparece, ela não está em consonância necessariamente com o fato de você estar preparado, se sentir preparado ou não. Ela aparece, e aliás, olha só, isso eu até estava conversando ontem com uma amiga minha também, que ela da UAB, tudo, tava tendo. Eu falei para ela, olha, você está colhendo aquilo que você planta há tempos, porque dedicação, conhecimento, tudo, que ela está palestrando agora, tal, tá tendo destaque em palestras, tudo. Eu falei, olha, é uma consequência natural da tua forma de... Né? Tanto é que eu convidei ela, eu fui convidado para dar palestra em Itanhaém, agora em novembro, e eu até a pessoa falou, oh, se você tiver indicação, tudo, e eu indiquei ela tinha disponibilidade e tal, para falar, é direito imobiliário, tudo. Então, eu acho que é bem isso, né? E aí, isso que é interessante se propor, né? Você vai construindo situações, você vai até de uma certa medida se preparando para alcançar seus resultados, mas quando a oportunidade aparece, não necessariamente você está preparada, você está preparado. E tudo bem. Por quê? Porque muitas vezes é aí que você vai ter, talvez, aquela mola propulsora, é aí que você vai ter o estímulo final para romper um certo grau de comodismo ou de inércia. Todo corpo parado tente a permanecer parado se não tiver uma força exterior que faça ele movimentar. E é isso, tirar da inércia, né? É ciências aplicadas à vida. Aí você tem inércia, princípio da inércia, né, no processo civil também, né? Então, quer dizer, você tem que ser de alguma forma provocado para fazer. E você, quando chegar esse momento, ou os momentos, porque são variados para várias situações, não está relacionado com você estar 100% preparado. Você nunca vai estar 100% preparado, preparada. Ou seja, se tem medo, vai com medo mesmo, porque você precisa fazer. E aí, olha só, o feito é melhor que o perfeito. E aí eu retorno àquele meu pensamento que eu sempre trago aqui, ser perfectível. Eu hoje sou melhor que ontem, que sou melhor que antes de ontem, amanhã eu vou ser melhor que hoje. Busque ser melhor 1% ao dia,
no ano você vai ser 365% melhor. Caraca, caraca, é bem isso, é sobre isso, né? Em todas as faces da vida. Ó, atenção, atenção, eu não estou dizendo que é fácil, não é fácil, não é fácil, não é fácil. Toda escolha é uma renúncia e uma oportunidade. Toda renúncia gera uma renúncia e uma oportunidade. E não é fácil escolher, não é fácil escolher, não é fácil escolher. E é, mas assim, a partir do momento que você tem que seguir teu coração, você tem que seguir a razão, você tem que eu já tomei muitas atitudes na vida impensadas, não refletidas, não repercutidas antes de eu tomar uma decisão e decisões que alteraram muito o curso da minha vida, né? E eu acho que você também, eu acho que todo mundo, não tem ninguém que, né? É claro que não é para você também só tomar decisões pelo racional. Nossa, você vê, eu passo tão cedo que tinha uma loja aqui de coisas na beira da estrada, de sofás, coisas para jardim e tal, que eu nunca tinha visto aberta. Nunca não, né? Mas que eu não tinha reparado nela aberta, né? Então, bacana, né? É por causa do horário diferente, tudo. Já tô ficando com fome. Já tô ficando com fome. Hoje eu só tomei café, para variar, né? Mas em casa geralmente eu tomo um cappuccino, mas hoje eu tomei um café. Café, dose dupla de um café expresso, bacana, na minha xícara tradicional, para postar meu pensamento, minha reflexão do dia. Né? Hoje foi até uma música de Lulu Santos, que como que é o nome da música? Ai, caramba, esqueci o nome da música. Lulu Santos, eu quero ir num show ainda dele. Tal. É, o que eu ganho é um trecho da música. O que eu ganho, o que eu perco, ninguém precisa saber. O que eu ganho, o que eu perco, ninguém precisa saber. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixa ficar subentendido. É uma ideia que existe na cabeça e não tem a maior pretensão de acontecer. Vamos parar de cantar, porque aí a audiência cai. Já não tenho quantidade. Aliás, não é esse o objetivo. Mas aí você vai falar: caraca, meu, já chega aquela lá do congresso que ele cantou, que vai fazer um leilão, que ainda mais pelo meu coração. Né? Então, mas a reflexão, essa música é muito reflexiva, muito interessante. Putz, eu esqueci o nome da. Meu, eu tô com o nome da música aqui, mas esqueci. Se você lembrar, põe nos comentários aí, tá? Ou depois me manda uma direct, alguma coisa. E aí, o que nós temos? Nós temos uma situação que. E eu vou emendar uma outra reflexão interessante que surgiu ontem também. Nós, e talvez o mundo jurídico tem dessas, talvez potencializado, o sucesso, o teu sucesso, às vezes não vai ser compartilhado pelas outras pessoas. As pessoas querem te ver bem, mas não melhor que elas, às vezes. Né? A gente estava conversando num grupo de WhatsApp isso. Né? E eu falei assim, olha, se você tá melhor que eu, se você... Caralho, que maravilha, né? Que bom, porque cada um... eu também, eu tenho minhas vitórias, né? Eu tenho as minhas derrotas também, né? O que eu ganho, o que eu perco, né? E aí, claro que enquanto você está construindo, você não precisa ficar divulgando. Não divulga. Faz quietinho, faz quietinha, promove aqui. Meu, tem gente que não sabe dirigir na estrada. E isso daí pode causar problemas, né? A pessoa na faixa da esquerda, bem abaixo do limite de velocidade, e ninguém na faixa da direita. Então, nesses casos,
Tá errado, eu sei. Eu saio pela direita. Ele estava na faixa da esquerda lento. Eu saio pela faixa da direita, corto, para não ter problema, não fico dando farol, tal. Claro, quando eu vejo que é seguro, tal. Mas agora já tá formando fila atrás dele, né? Agora ele não saiu ainda. Ele ameaçou sair e não saiu. Bom, deixa ele. Já passei, já tá tudo de boas, tal. Mas aí, olha só, o seu sucesso pode incomodar. É triste isso, é triste essa constatação. Muitas vezes as pessoas não querem que a gente evolua, cresça, conquiste. E quando eu estou falando genericamente, tá? Estou falando genericamente. E às vezes isso é medo. Bom, tem inveja, tem aquela questão de é, pô, você tá melhor que eu e em razão disso eu que deveria estar no teu lugar. É, tem isso sim. Né? Ah, eu tenho tanta capacidade quanto você, ou mais ainda, para estar no teu lugar e eu não estou, mas então você não merece estar lá. Acontece isso, acontece. E também uma outra vertente que eu acho é o seguinte: tem pessoas que não querem ver o seu crescimento, o seu sucesso, a sua independência, porque tem medo. A dependência gera, para algumas pessoas, gera conforto. E aí a dependência tanto de quem controla como de quem está dependente. Porque a dependência gera um comodismo, né? A dependência gera um comodismo sob o seguinte prisma: quem está dependente fala, ah, beleza, eu estou numa posição de inferioridade, de subveniência, né? Eu preciso dessa pessoa, isso, aquilo, e eu tô bem no meu lugar. E de outra forma, ao contrário da pessoa que é aquela que tem o poder, a ingerência sobre a vida do outro, fala assim, olha, eu não quero que a pessoa saia da minha asa, da minha dependência, porque é importante para mim, para eu ter alguém, né? E aí eu repercuto isso da seguinte forma: será que a dependência causa vínculo? Causa. Claro, é inegável que causa. Mas qual é a força desse vínculo? Vínculo criado em razão de dependência, né? De uma relação de um acima e um abaixo. Eu acho que assim, e aí tanto no profissional quanto no pessoal, tem que ter uma relação horizontal, né? De lado, ombrear, né? Dependência, ela cria subordinação de alguma medida, desvirtua talvez uma relação, às vezes, pode extrapolar para o não saudável, né? Então eu acho que é interessante ter independência, pô, trabalho, independência pessoal, ter amizades, ter vida particular, né? Vida independente de estar ou não com alguém. A solitude é muito importante. O viver bem com você mesmo, com você mesma, né? É muito importante, né? E olha, isso traz reflexões aí para uma conversa gigantesca. Mas o fato é que, às vezes, essa relação de, eu não quero que você cresça, tenha sucesso, porque eu quero ver você sempre, de uma certa forma, dependente a mim. Não sei, não é? É triste. Ai, ai. Ó, no último de carona, mudando um pouco de pato para ganso, no último de carona, eu fiz aquela. Eu contei do caos que eu fui nomeado, que teve, depois do pedido penhora, teve alienação fiduciária e tal. Eu hoje de manhã, eu gravei e soltei lá na comunidade de leilão de imóveis do WhatsApp que eu tenho. Um vídeo de 9 minutos e tralalá, tal. Achei legal, ficou bacana. Postei e saí correndo. Deixei lá para o pessoal repercutir
a análise que eu fiz, tal. E eu tô gostando de fazer esses micro vídeos, né? O primeiro teve quase, acho que 5 minutos, esse segundo 9, tal. E é uma forma de propagar conhecimento. O primeiro eu esclareci uma dúvida, no segundo eu peguei um caso que eu analisei. E eu acho que assim, vale a pena porque é conhecimento e tal. Então, se você não está ainda no grupo, segue lá, né, na comunidade, segue lá. O link está na bio em algum lugar aí. Aqui no YouTube não tem, mas até vou ver se eu ponho no YouTube também o link a Linktree, que tem tudo para você seguir, para você correr atrás. Tá? E aí, olha só que interessante, né? Você tem a realidade de proporcionar um grau, nossa, proporcionar um grau de independência, pessoalidade, de autodeterminação, e isso vai também influir na primeira parte do que eu trouxe, de aproveitar oportunidades ainda que, ou criar oportunidades ainda que você não esteja totalmente preparado para aquilo, porque você nunca estará totalmente preparado, né? Repetir isso, né? Repetir. Mas é isso, né? Mas é isso. Ai, ai. Ó, hoje tem um caso para eu analisar, que eu já analisei, só falta finalizar a ação, a minha manifestação. Eu fui nomeado num processo e eu identifiquei uma questão sobre falta de intimação, sobre análise da avaliação, porque penhorou direitos do devedor fiduciante e foi penhorado o imóvel, né? Foi penhorado os direitos do devedor fiduciante, foi avaliado o imóvel. E aí, sabe o que eu acho que de uma certa forma, é triste? Eu fico triste. Quando eu me manifesto no processo, no saneamento à execução, e eu identifico alguma irregularidade, alguma questão que merece ser evidenciada, né, corrigida ou decidida para o bem da validade, da efetividade da execução, eu, eu detalho, eu explico, eu estabeleço as minhas ponderações e a minha opinião, porque eu opino, né, eu não decido e eu não requeiro nada, eu opino. E o que eu fico triste é que principalmente, às vezes, frequentemente, às vezes, o advogado do exequente, não que ele não, não é questão de concordar ou não comigo, porque a divergência de opiniões, tal, não tem problema nenhum. Aliás, é saudável, é salutar, eu dou uma visão com base no meu conhecimento e na minha experiência. Então, se eventualmente de alguma forma não concorda com a minha opinião, com a minha vertente, de boas, o juiz vai decidir, a juíza vai decidir, e o que está decidido, está decidido. Tá? Agora, a questão é que nesse caso em específico, o exequente se manifestou e ele cagou, ignorou alguns pontos da minha manifestação, que são importantes. E aí, o fato dele ter ignorado faz com que o juiz, a juíza nesse caso, não tenha pontuado, decidido, porque como eu opino e tem que ser requerido pela parte para decidir, tal, não foi decidido sobre um determinado ponto. Depois disso, o exequente requereu que eu fosse novamente intimado para apresentar o edital do leilão e eu estou aqui de novo. E eu vou ter que falar, ó lá, ó lá, 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 long, lá, 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 long, 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 oh yeah. E eu já tinha falado isso e não foi observado isso. Por favor, analise isso. Percebeu? Percebeu a realidade? Né? E até nesse caso em específico, eu vou lançar a mão, porque, olha, a minha manifestação nesse caso foi em 2023. 2025, estamos em 2025 com a minha agora nova intimação, né?
Vai sair entre hoje e segunda-feira, sai essa PEC. E aí, no meio tempo, olha só, nesse meio tempo, o STJ no passado decidiu, uma de execução de condomínio, tá? Execução de despesas condominiais e tal, decidiu ano passado sobre a questão da penhora do próprio imóvel, objeto ou gerador dos débitos condominiais, mesmo com alienação fiduciária. E eu vou lançar mão desse, cara, eu quero a efetividade da execução, eu quero poder vender, eu quero poder ganhar dinheiro, eu quero que o condomínio receba. Esses são meus objetivos. E observância da lei, da ordem. Pô, é lógico. Então, eu vou me manifestar opinando, porque, os débitos do credor fiduciário, ele tem, acho que mais de 50 parcelas inadimplidas, ele não consolidou a propriedade. Por quê? Porque ele sabe que não vale a pena para ele consolidar. Isso acontece de muito, muito, muito. Pô, se tem alienação fiduciária, tem inadimplência no contrato de alienação fiduciária, o credor fiduciário prefere não consolidar a propriedade, prefere não consolidar a propriedade, meu, deixa ele não consolidar a propriedade. Só que ele também está fazendo uma escolha. Se ele não consolida a propriedade nos termos da Lei 9514 de 97, ele está abrindo mão, da garantia. Então, autoriza-se, na minha forma de ver e com base no pensamento do STJ, permite-se o quê? A penhora do próprio imóvel e a alienação do próprio imóvel, e o credor fiduciário vai receber segundo o concurso de credores como uma garantia real depois do condomínio. E o arrematante não fica responsável pelo contrato de alienação fiduciária. Ele não se subroga no contrato porque ele não está adquirindo os direitos do devedor fiduciante, ele está adquirindo a propriedade. Percebeu a diferença? Percebeu a efetividade, a diferença? Eu vou me manifestar nesse sentido. Opinando. Né? E aí, semana que vem, acho que quarta-feira, eu vou lá despachar. É em Guarujá, eu vou lá despachar. Quarta-feira eu tenho que visitar um imóvel em leilão lá, top, top, top. Afe Maria, como tem imóvel top em leilão. Top, 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 top. Vou trazer, aqui não, né? Mas eu vou trazer para vocês nas minhas redes. Aí tá desocupado, até eu vou filmar, tal. Vai ser bacana, vai ser muito bacana. Percebeu? Então, é a minha atividade, eu faço isso, eu levo isso. Então, assim, se eventualmente você tiver um processo que eu fui nomeado e eu apresentar uma manifestação, não apresentar o edital, falar, olha, precisa fazer isso, 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 tal, dá uma atenção para o que eu estou falando. Dá uma atenção, leia, estude, analise. Vai que eu tenho razão. E se eu não tiver, argumente contra, traga questões, tudo, e deixa o juiz decidir. Eu não vou recorrer à decisão, eu vou cumprir decisão. Né? Porque eu não tenho, para algumas questões, eu não tenho legitimidade recursal. Túnel! Se você não viu o episódio do túnel, tá lá, tá a explicação. Né? Tá a explicação em algum de carona aqui que eu não lembro qual. Né? Talvez, eu estou pensando, não para prejudicar o credor, porque eu já li em petição, assim, o leiloeiro ele está advogando para a parte executada. Era um caso que eu tinha falado para intimar cônjuge do executado da penhora. Era uma execução condominial. Eu falei, olha, tem que intimar o cônjuge. Artigo 842 do Código de Processo Civil, não sou eu que falei a lei. Então, e aí o juiz mandou o credor se manifestar, ele, quero a substituição do leiloeiro, quero que outro faça. Ele não está querendo fazer o leilão, ele está advogando para o executado. Cara, tudo bem, a gente não teve na faculdade a fase de execução, na parte de leilões, como deveria. Não se tem isso. Por isso que eu lancei meus cursos tal, para justamente esclarecer. Por isso que eu posto muito conteúdo gratuito. Por isso que lá no meu grupo, na comunidade, eu posto situações. Então,
Eu identifico isso muito. Para quê? Para que justamente seja válido e efetivo. Aliás, olha só que legal. Eu fiz uma manifestação, nem conheço o advogado, né? Eu fiz a manifestação, tudo, com vários itens, tal. Tinha que intimar pessoas, tal, tudo. Tinha uma dúvida porque tinha falecido e na certidão de óbito a pessoa tinha. Olha, meu, aliás, esse caso eu vou levar lá para o grupo, para a comunidade. Um dos executados tinha, na verdade nem é executado, se eu não me engano, é uma extinção de condomínio. Mas um deles tinha falecido, casado com 2 filhos, né? E a certidão de óbito estava lá, casado com 2 filhos. E um dos filhos era pré-morto. Só que não tinha notícia nos autos, nem na certidão de óbito, não tinha documento nenhum para eu saber se aquele pré-morto tinha filhos para ele dar por representação, para ter intimação. Olha isso, olha o que eu penso, direito das sucessões. E aí eu manifestei isso, né, na petição, e o advogado, aí o juiz mandou as partes se manifestarem, e o advogado, ele, pô, eu gostei da atitude dele, ele me ligou, falou assim, por favor, queria falar com o Jorge? Sou eu. Tá? Na verdade, ele deixou o recado lá, eu retornei, e aí eu expliquei, ele falou, olha, eu queria entender aqui por que tal, papo. Falei, olha, é por isso, isso, isso. Aí ele, o que, que eu posso fazer? Olha, traz a certidão de óbito dele. Quantos anos ele tinha quando faleceu? Tinha 19. Ele era casado? Não. Então traz a certidão de nascimento atualizada dele, que vai ter atualizado, não vai ter a averbação de casamento. E eu falei para ele assim, mas ele teve filhos? Não. Então, isso daí não é uma prova, né? Como que eu vou provar negativamente que ele teve filho, que ele não teve filhos? Né? Não, apresenta uma declaração lá da mãe, né? Porque a mãe ainda é viva, tal. Apresenta uma declaração de que ele faleceu com 19 anos, tal, e não tinha filhos. Não era casado e não tinha filhos. O não ser casado tem a certidão de nascimento atualizada, né? Agora, o fato de não ter filho, eu falei, porque eu coloco no edital do leilão, entendeu? Essa informação, tá? Mas você percebeu como é interessante isso, né? Até para elucidar, tal, preservar o interesse, porque quem advoga para arrematante vai querer ter essas informações no edital. Aliás, essa semana, putz, eu fiquei 2 vezes feliz essa semana com pessoas que ligaram interessadas em imóveis lá que queriam tirar dúvidas, né? As duas falaram assim, olha, tá de parabéns teu edital, hein? Teu edital é muito completo, muito detalhado. Gostei do seu edital. As duas falaram, né? E assim, isso demonstra que estou no caminho certo, né? O detalhe, eu coloco além do necessário. Além do necessário, quando eu falo necessário, eu estou falando, tem lá o artigo 886 do Código de Processo Civil, fala o que deve conter no edital do leilão, sob pena de invalidade. O edital do leilão é inválido. Meu, é claro que isso tem que ter, porque é pressuposto de validade do edital. Mas eu vou além, eu vou além. Aí a venda é mais segura, a arrematação é mais segura. Eu penso nisso. Mas por que eu penso nisso? Porque antes de ser leiloeiro, eu advogava para arrematantes, eu arrematava. Meu, olha o raio de sol aqui, ó. Agora sai. Né? Então, perspectivas que eu tenho. Né? E eu acho que são interessantes de serem observadas. Né? Isso agrega valor, tal. Então, é isso. E eu colho os frutos dessa minha política de editais, da minha política de editais, né? Então é muito bacana isso. Então vale a pena, 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 né? E é isso, olha, faz muito valer a pena. Ai, ai, nossa, roçou. Tô na última. Esqueci de falar da curva da cidade hoje. Passei por ela já. Agora estou na última curva, a curva que eu falei para vocês que é uma das mais perigosas aqui, que eu já vi muito caminhão tombar, né? Tombado, não vir tombar,
vi já tombado. Então, hoje está tudo tranquilo. Aliás, a perspectiva é de que... Opa, aqui, por que o... Ah, o meu mapa travou. Nossa, meu mapa travou. Por que ele travou? Ó, repor perspectiva. É porque quando eu mexi no ar-condicionado, ele saiu aqui. Repus a perspectiva. Faltam ainda 27 minutos para eu chegar, mas claro, não vou ficar gravando até o fim, obviamente, né? Mas perceba como... E ó, isso... aliás, hoje, sexta-feira, vai ao ar, e é isso que eu quero falar, vai ao ar uma entrevista que eu fiz lá no Adnocast, o podcast da Adnotari. Entra lá no canal do YouTube. Você não é associado ainda, não é associada ainda, entra lá em www.adnotari.org.br e faça já a sua associação. É baratinho, os benefícios são incríveis. Tem papo acadêmico toda terça-feira de manhã com o grande Marcos Vinícius Kikunaga. Tem os núcleos temáticos onde você tem discussões, reuniões, você tem apresentação de casos, você tem tiragem de dúvidas. O grupo do WhatsApp é uma verdadeira família. É assim que eu falo no podcast. Tá? Eu entrevistei um amigo de infância, né? Eu falei com ele, semana passada já foi ao ar sobre inteligência artificial, e hoje vai ao ar um episódio que, ó, sério mesmo, é imperdível para você. Você, minha audiência qualificada, que ficou até aqui agora, é imperdível, que vou falar sobre, a entrevista é sobre soft skills na advocacia. Muito legal, muito legal, muito legal. Vai ter curso sobre isso, tá? E aí o que acontece? Olha só que interessante. Quando você tem a realidade da advocacia, na vida toda, né? A soft skill, mas voltada para a advocacia, né? A hard skill é obrigatória, meu. A hard skill é obrigatória. Você tem que saber. Você tem que se qualificar. Então, você tem que ir em congressos. Vamos pensar, tua área é trabalhista, justicinha. Então, você tem que se aprofundar, tem que estudar, pós-graduação, congressos, artigos, escreva, estude. É isso. Comece a dar aula, faz tudo na tua área. Ainda que seja justicinha. A nobre justiça especializada do direito laboral, a justiça social. Estou falando isso porque está tendo congresso em Brasília sobre a nobre justiça, né? Mas se você é de outras áreas, tal, mesmo dos leilões, não, eu estou num momento muito legal da minha vida, dando muita palestra, tal, cursos, isso, aquilo. Mas semana que vem eu vou assistir um congresso. Eu quero ver o que os outros estão falando. Né? Eu ouço os outros falar também, até para confirmar ou não o que eu penso, ter reflexões, porque eu tenho visões específicas sobre alguns temas, aprender também, porque eu vou ter outras visões, às vezes eu não consegui enxergar de um jeito, talvez uma percepção diferente eu vá ter. É um constante aprimoramento, né? É um constante aprimoramento. E eu vou estar lá, né? Eu vou estar lá o dia inteiro em Campinas, tal. Até vou direto de Atibaia, vou cortar por dentro, nem vou passar por São Paulo, tal. Então quarta-feira eu não vou poder ir pra praia. Eu ia lá despachar a petição. Então calma aí, terça-feira eu vou pegar a Sofia na escola, também não dá. Eu vou na quinta-feira. Quinta-feira tem leilão encerrando, eu preciso ver. Eu preciso planejar minha semana. E eu preciso ir também pra Ilhabela. Caraca. Nossa. Vamos ver. Vai dar certo. Vai dar tudo certo. Perfeito. E percebeu a realidade? Então é isso. Aprimore. A hard skill sempre. E a soft skill, né? Uma malemolência, um jogo de cintura, né? Por exemplo, você numa reunião, né, com clientes, você precisa ter uma sagacidade, você precisa ter um diferencial. Eu tive uma reunião também para fazer um leilão extrajudicial essa semana, entender o ambiente, perceber tal.
Então, isso que é interessante. Para prestar um melhor trabalho, um melhor serviço, né, a gente tem essas perspectivas importantes aqui, né, a serem identificadas. Então é isso. E ser melhor, ser perfectível. Então esse episódio de soft skills vale muito a pena. Eu vou rever agora, porque eu estava lá na entrevista e tal. Ele tem livro até, vamos fazer sorteio de livro e tal, para o pessoal da Adnotare. Né? Por isso que você não é associado, não é associada ainda. Entre lá em www.adnotare.org.br. Agora eu fico e faça já a sua associação. Toda hora agora eu vejo se o microfone está funcionando, porque teve um episódio que ele parou de funcionar e não gravou minha voz. Agora eu fico preocupado. Imagina, eu tive que regravar não, eu fiz um outro episódio só para completar, mas era mais de meia hora, 32 minutos que não tinham áudio. Nossa, foi triste, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Né? Então, olha só que interessante. Meu, assista esse podcast, o Adnocast, o podcast da Adnotare, sobre soft skill de hoje, porque vale muito a pena. Marcelo Santoni é um cara fantástico, incrível, amigo de infância, médico cirurgião, que está enveredando também para... é professor também e tal, e aí está enveredando por essa área que é uma área interessante, que deve ter destaque, e a gente não tem isso na faculdade, não tem isso em pós, mas vamos ter curso, eu vou fazer com ele, a gente vai implementar uma coisa bem legal aí com relação a isso. Estou chegando em São Paulo, passando aqui por Guarulhos, estou chegando naquele entroncamento entre da Fernão Dias com a Dutra e a Educador Paulo Freire, a Avenida Educador Paulo Freire. Aqui não estou no Waze, eu estou no navegador do carro aqui, porque eu estou em modo avião para ninguém me atrapalhar enquanto eu gravo. Tá falando que faltam 21 minutos para eu chegar em casa, chegar no escritório, que é a minha segunda casa. E é isso aí. Acho que por hoje é só, meu amigo, por hoje é só, minha amiga. Espero que você tenha gostado. De verdade, eu espero que esteja agregando algum tipo de valor para você. Tá? Eu estou fazendo esse papo de carona com o grego. Estou gostando de conversar. E sabe, eu acho que é um registro até que eu faço para nunca jamais ser esquecido de alguma forma, porque daqui 50 anos qualquer pessoa vai poder estar assistindo isso também. A Sofia, eu perguntei para a Sofia se ela assiste, ela, papi, 50 minutos. Papi, 40 e poucos minutos. Mas você assistiu um pouquinho? Assisti. Você gostou? Gostei. Mas por que você não viu tudo? Papi, 50 minutos. Errada ela não tá, né? Nem sei se alguém chega aqui no final. Né? Se alguém chega aqui no final, fala. Vou falar uma palavra aqui. Ah, boa! Palavra é. Aqui, ó. Eu tô aqui na Educador Paulo Freire, tem uma plaquinha de coco gelado. Então, se você chegou até aqui, escreva aqui nos comentários coco gelado. Coco gelado. Nossa, e tem uma mão gigante segurando um coco. Caralho, eu preciso. Nossa, meu. Muito legal. Então, eu quero que você me fale. Pode ser lá no Instagram, não importa, pode ser no WhatsApp, não importa. Eu quero que você fale assim, coco gelado, se você chegou até aqui. Beleza? É isso aí, meu amigo. É isso aí, minha amiga. Bora lá, bora que dá. Abraço. Até mais. Fui. Tchau, tchau.